atemporal. A Bíblia chega a dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e um ano é como um dia. Ou seja, Jesus Cristo, na sua natureza como Deus, Ele é além do tempo. Ou melhor, Ele é o Senhor do tempo. Foi Ele que criou o tempo. E para você entender isso aqui, devemos começar pelo entendimento de que Jesus é pré-existente, ou seja, Ele não depende do nascimento humano, porque Ele sempre existiu. Então, antes de Jesus vir aqui na terra como homem, Ele sempre existiu na eternidade como Deus. Isso aqui é profundo, olha para mim. Antes de existir os céus e a terra, Ele sempre existiu. Antes de existir a luz, Ele sempre existiu. Antes de existir o firmamento para separar as águas, Ele sempre existiu. Antes de existir a terra seca, Ele sempre existiu. Antes de existir os astros, o sol, a lua, as estrelas, as constelações, Ele sempre existiu. Antes de existir os animais aquáticos, Ele sempre existiu. Antes de existir os animais terrestres, Ele sempre existiu. Antes de existir o jardim do Éden, a morada do homem, Ele sempre existiu. Antes de existir o homem, criado à sua imagem e semelhança, Ele sempre existiu. Isaías 43:13 está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Jesus vinha aqui como homem, Ele sempre existiu na eternidade como Deus. A verdade é que nós não podemos afirmar que Deus existe. E não se escandalizem, meus pastores, com o que eu vou dizer aqui. Jesus não existe, Ele é. Aleluia. Porque tudo que existe foi criado. Ele é autoexistente. Ninguém criou Ele. Ele tem a base da sua própria existência. Eu vou mastigar para você entender. Ele é o Criador. É por isso que Ele não depende da criatura. Agora nós somos criatura, por isso que nós dependemos dele. E não só dependemos dele, dependemos de tudo aquilo que Ele criou para a nossa existência. Por exemplo, você depende do fôlego de vida. Você depende do oxigênio para respirar, para manter o seu corpo, essa máquina chamada ser humano, funcionar. Olhe para mim, nenhum ser humano na face da terra consegue existir sem beber água. Você depende de água para manter o seu corpo funcionando, para manter o seu corpo ativo. Você depende de água. Eu vou dar mais exemplos que eu estou com vontade de pregar. Você depende dos animais da terra. Por exemplo, eu amo um churrasco, uma picanha. Hoje mesmo eu comi uma carne. Qual é o nome da carne, pastor? Uma fraldinha. A bicha estava deliciosa, eu cortei molinha. A gente depende de carne para se manter saudável. A gente depende da galinha, a gente depende da vaca, do boi, do leite, da manteiga, do queijo. Você depende das vegetações, você depende dos frutos, dos alimentos que a terra produz. Sem se alimentar, sem comer, você não consegue viver. Você depende de fósforo, você depende de fogo, você depende de vitamina A, vitamina B, vitamina C. Você depende de muita coisa para existir. E mesmo assim, dependendo de muita coisa, você é limitado, você é mortal. Você tem data para existir e você tem data para morrer. Agora Deus não, Deus é autônomo. Ele não depende de nada nem de ninguém para ser quem Ele é. Ele é imortal, Ele não depende de vida biológica. É por isso que Ele não existe. Ele é, porque Ele é o Criador. Ele não morre, agora Ele é eterno. Glória a Deus. Eu estou todo arrepiado, eu estou sentindo Ele aqui. Já mexeu no retorno, mas vai voltar. Olha para mim, Deus não existe, Ele não tem data de validade. Olha para mim, Deus é eterno. Deus é ilimitado, Ele não depende de barreiras ou fronteiras para o limitá-lo. Olha para mim, Deus é verdadeiro. Ele não precisa de comprovações humanas para ser quem Ele é. A Bíblia não é um livro para provar quem Deus é. Você nunca vai ver na Bíblia Deus tentando provar quem Ele é. Uma certa vez Moisés, no seu entendimento limitado, questionou a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor vai me enviar para libertar esse
povo. E quando eu chegar lá, eles vão me questionar qual é o nome do seu Deus, qual o poder que o seu Deus tem, quais são os atributos que o seu Deus tem. Deus falou: quando você chegar lá, você não vai falar nada, você só vai dizer: o eu sou o que sou me enviou, e ponto final. Deixa que eu vou trabalhar e eu vou mostrar para Faraó, vou mostrar para o povo da terra quem é e quem não é. Já leu a Bíblia, já sabe o que Deus fez. Deus enviou 10 pragas para destruir os 10 deuses do Egito, para provar que Ele é o Criador. Aleluia! Para provar que quem manda é Ele, o grande é Ele, o poderoso é Ele, quem faz é Ele, quem tem é Ele. Olha para mim. Jesus, Ele é atemporal, Ele não está limitado ao tempo. Tudo passou a existir a partir dele. No livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo no original aqui vem do grego logos, que aponta para Jesus, a palavra que estava no princípio, a partir dele todas as coisas foram feitas por ele. Olha para mim, em algum momento específico da eternidade, Deus decidiu criar a terra. Em algum momento específico da eternidade, Deus decidiu criar a humanidade. Porém, olha para mim, o Criador, após criar a terra, após criar o homem, não abandonou a sua obra, muito pelo contrário. Está escrito em João, capítulo de número 1, versículo de número 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso aqui mexeu com o meu entendimento, porque olha para cá, Deus não está limitado ao tempo e entrou no tempo. Pai de graça. Deus não está limitado à geografia e entrou na terra. Aleluia! Deus não morre e entrou em um ser que morre. Eu te provo. Deus escolheu o ventre de uma camponesa para gerar o verbo. Se você for falar isso aqui na faculdade, os professores ateus vão falar que você é maluco. Porque olha para cá, tudo tem que ter uma razão. Mas a Bíblia não é um livro de razão. A Bíblia é um livro de fé. Para de graça. Então, se um professor ateu chegar para mim e falar assim: eu não creio, porque não tem prova suficiente para acreditar que o Criador criou o mundo e entrou no mundo, eu vou falar para ele: eu não vou te provar, porque a Bíblia não é um livro de razão, a Bíblia é um livro de fé. Creia você ou não, Deus criou. Creia você ou não, Deus me formou. Creia você ou não, Deus decidiu entrar na terra. E a porta que Deus usou para entrar no universo foi no ventre de uma camponesa. Então, resumindo, para você entender, o dono do tempo entrou no tempo. E a pergunta é: por que ele entrou no tempo? Pegue isso aí. Ele entrou no tempo para ressignificar o ontem, recriar o hoje e preparar o amanhã. Aleluia! Ele entrou no tempo para curar as feridas do passado, dar sentido ao presente e preparar um futuro brilhante. Aleluia! Glória a Deus! Eu preguei ontem e eu vou retornar a falar isso porque é muito importante. Existem dois tempos: o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos é o tempo dos homens, o tempo Kairos é o tempo de Deus. Então olha para mim, em algum momento específico, o Deus que criou o tempo decidiu entrar no tempo, e ele entrou no tempo. E olha para mim, a nossa vida é marcada por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 13, está escrito que há um tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Seguindo esse entendimento, eu quero que você reflita comigo nessa reflexão. Imagine comigo que a vida é como um relógio. Tem algum relógio aqui de ponteiro? Tem não, só tem um digital. Imagine comigo que a vida é como um relógio, aquele relógio antigo que tem 3 ponteiros. Imagine que a vida é como um relógio que tem 3 ponteiros: o ponteiro do passado, o ponteiro do presente e o ponteiro do futuro. Quando o ponteiro do passado ele trava, nasce a depressão. Pregador Mateus, o que é a depressão? De forma bem simbólica para os irmãos entenderem aqui: depressão é o excesso do ontem. Depressão é o excesso do passado. É quando você insiste em carregar a bagagem extra do ontem.
uma viagem de avião? Quem aqui já fez uma viagem de avião? Levante a mão. Poucos irmãos. Por exemplo, se você for comprar uma passagem econômica, provavelmente você vai ter direito a uma mala de 10 quilos. Se você quiser levar mais alguma mala, você pode pagar para você levar uma mala de 23 quilos. Mas geralmente, na passagem econômica, você tem direito a uma mala de 10 quilos. Imagine comigo que você vai fazer uma viagem, você tem um destino, tem um lugar para ir. E quando você chega no momento do check-in, você passa ali com a sua mala, e aí você vai em direção à sala de embarque, a atendente pega a sua passagem, confere o seu nome, e de repente ela vê que no seu bilhete tem uma mala de 10 quilos, e você está levando uma bagagem de 23 quilos. Olha para mim, duas coisas podem acontecer. Primeiro, ou você desiste da viagem, porque você está com uma mala de 23 quilos, ou você paga para poder ter acesso àquela viagem. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou mastigar para você. O destino final representa o propósito que Deus tem na sua vida. O que tem de gente pagando o preço para carregar o peso a mais, em vez de carregar apenas 10 quilos. A depressão é mais ou menos isso. É quando chegou uma nova fase da sua vida, chegou hoje, o presente, Deus tem algo novo para você, mas você insiste em carregar a bagagem extra. Olha para mim, quando se fala de depressão na igreja, logo a gente tem uma visão demonizada sobre depressão. A depressão ela foi pregada de forma errada por muitos anos. Os nossos pais na fé, por ignorância, demonizaram a depressão. E todos nós acreditamos que depressão é um demônio. Quem aqui já ouviu? Vamos expulsar o demônio da depressão. Quem já ouviu? Levante a mão. Só que eu sou uma pessoa, como eu falei, isso não é soberba, porque eu amo aprender. Eu estudo psicologia, eu estudo teologia, e estudando a teologia e a psicologia, eu aprendi que depressão não é demônio. Na psicologia, a depressão, olha para mim, é uma doença da alma, é um estado da alma. E na Bíblia também. Por quê? Porque nós somos um ser tricotômico, possuímos espírito, alma e corpo. Então, se a psicologia afirma que a depressão é um estado da alma, é uma doença da alma, a Bíblia confirma, porque é na nossa alma que está as nossas emoções, é na nossa alma que estão os nossos sentimentos. O pensamento sai da alma. Então olha para cá, muitas das vezes a gente cuida do espiritual, a gente ora, e se tem um povo que é muito espiritual, é o povo pentecostal. A gente não pode falar mal do povo pentecostal, porque o povo pentecostal é o povo que consagra, é o povo que busca, é o povo que se dedica à palavra, sobe o monte, renuncia, é o povo que ama o sobrenatural, ama buscar o espiritual. Só que muitas das vezes a gente busca o espiritual e não cuida do corpo físico. Aí a gente demoniza que a atividade física é do demônio, fazer academia é do demônio, mas não é, porque a gente também precisa cuidar do corpo. Se a gente não cuidar do corpo, a gente adoece, porque o corpo também pode surgir diversos tipos de doença. É recomendável fazer caminhada, é recomendável fazer algum tipo de atividade física, como futebol, andar de bicicleta ou ir para a academia. Não é pecado isso. Porém, você precisa ver qual ambiente você vai, porque tem gente que não tem estrutura para ir para a academia e se desvia. Então, se você não tem estrutura para ir para a academia, então não vá, fique gordinho mesmo. Olha para mim. Então, a gente cuida do espiritual e muitas vezes a gente não cuida do corpo, e a gente precisa cuidar do corpo também. Sendo assim, se a gente tem que cuidar do espiritual, cuidar do corpo, a gente também precisa cuidar da alma, porque a alma é o ser mais sensível do universo. A alma ela fica abatida. Quem já leu o Salmo de Davi, Davi começa a conversar com a própria alma, dizendo: por que está abatida, ó minha alma? Então olha para mim, depressão não é demônio, e eu vou te provar hoje aqui. Quem aqui já ouviu falar sobre Elias? Quem aqui já ouviu falar sobre Elias? Elias era um homem de Deus. Elias era um homem de fé. Para os irmãos terem uma ideia, Elias, ele falou: segundo a minha palavra não vai chover. Ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele não falou segundo a palavra dele, ele falou segundo a palavra de Deus, e não choveu. Elias orou, caiu fogo do céu. Elias viu o azeite multiplicando. Olha para cá, eu nunca vi nenhum profeta, tirando Jesus Cristo,
ressuscita morto. Elias ressuscitou o filho da viúva através da sua intimidade com Deus. Era um homem que tinha muita autoridade e experiência, viveu uma vida de sobrenatural e milagre. Mas quando você vai ler 1 Reis, capítulo de número 19, você vai ver Elias com depressão. Elias se assenta debaixo do pé de zimbro e sabe o que ele fala para Deus? Já basta, Senhor, tira a minha vida. Ele pediu a morte. Então olhe para cá. Às vezes até os homens de Deus também têm depressão e a gente precisa ter discernimento. Agora olhe para cá. Há uma grande diferença entre opressão e possessão. O que é opressão? Opressão é quando uma pessoa ela está sendo atacada pelo inferno. Eu vou te dar um exemplo. Quem é que lembra da mulher curvada? Quem é que lembra? Quando Jesus foi libertar ela, Jesus expulsou algum demônio? Expulsou? Não. Jesus falou: mulher, seja livre. E Jesus chama ela de filha de Abraão. Se ela é filha de Abraão, significa que ela era uma mulher de fé. Ela era crente. E é tanto que ela estava na sinagoga para buscar o Senhor. Aquela mulher não estava possessa de demônio, ela estava oprimida. E o que é uma opressão? É quando você é crente, você busca Deus, mas o diabo fica te atacando para tirar sua alegria, para tirar sua esperança, para tirar sua força, para tirar a sua vontade de servir a Deus. Então o diabo vai tentar encontrar fragilidades emocionais para tentar te atracar. E aqui para nós, o diabo não ataca a casa que não tem tesouro. Se você está sendo alvo do inferno, se o inferno se levantou contra a sua vida, é porque tem tesouro lá, tem pérola lá. Aleluia. É porque tem algo valioso lá. Pregador Mateus, o que é possessão? Possessão é aquela passagem de Gadara. Quando Jesus chega lá, o homem está com uma legião de demônio. Jesus fala para ele: homem, seja livre. Fala? Não. Jesus fala com os demônios: sai dele, um por um. Então olha para cá. Uma pessoa que está oprimida precisa de cuidado. E uma pessoa que está possessa de demônio precisa de libertação. É por isso que a gente precisa de discernimento. Porque às vezes o irmão que está marchando, às vezes o irmão que não está marchando, às vezes o irmão que não está dando glória, às vezes o irmão que não está tendo reação nenhuma, não é porque está com demônio, não. Às vezes está deprimido, às vezes está com a alma batida, às vezes está ferido, porque tem gente que passa por processos de dores e Deus permite. E olha para mim, depressão não é demônio, depressão não é falta de fé, depressão não é ausência de Deus. Porque quando eu olho para a passagem de Elias, eu não vejo Deus abandonando Elias, muito pelo contrário, Deus se apresenta no pé de zimbro através do anjo, e Deus traz pão e água. Uma pessoa que está com depressão precisa de cuidado, precisa de mesa. Deixa eu pregar e eu vou falar uma verdade aqui. Tem muita gente talentosa, tem muita gente que é boa em pregar, tem muita gente que é boa em cantar, tem muita gente que é boa em brilhar aqui em cima, é forte no talento, mas é fraco na mesa. Está faltando gente de mesa. Eu vou pregar. Tem muita gente que tem título, é apóstolo, é bispo, é pastor, é missionário, é diácono, é obreiro, está cheio. E Deus não está procurando esse tipo de gente. O que Deus está procurando é gente de alma. O que Deus está procurando é ser humano. O que Deus está procurando é gente que chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. E eu acredito que Deus vai levantar uma geração aqui que vai ter discernimento para levantar quem está oprimido ou quem está possesso. Olha para mim, Deus se apresenta no pé de zimbro e Deus vai alimentar Elias. Depois Elias volta para o estado de depressão novamente e entra na caverna. Elias dentro da caverna representa como a alma dele está. A caverna é um lugar de morto. Só entra na caverna quem não quer viver mais. Olha para cá. Sabe por que Elias entrou na caverna? Porque Elias estava morrendo por dentro. O que tem de pessoas que estão bem por fora, mas estão morrendo por dentro. E aqui para nós, quando a gente está morrendo por dentro, a gente tem dificuldade de se abrir. Por quê? Porque infelizmente a igreja não é unida. O lugar que tem mais fofoqueiro é dentro da igreja. Se você for contar suas fragilidades para alguém que está na igreja, amanhã
amanhã toda a igreja está sabendo. A gente tem dificuldade em acolher, em ser unido. O exército das trevas é mais unido, mas o povo da igreja é um querendo matar o outro, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo derrubar o outro, é cheio de fofoqueiro, é um falando mal do outro. É verdade, não é mentira não, e pode fazer essa cara, não é comigo não, é com você sim, é comigo que Deus está falando. Quando eu olho para a história de Naamã, eu aprendo uma lição muito linda. Naamã era um homem de Deus, porém o texto diz que estava leproso. Naamã costumava vencer batalhas para o povo de Israel, era alguém que trazia vitória. Então ele tem uma bagagem, ele tem uma história, sim ou não? Só que quando Naamã ia para a batalha, ia para a guerra, ele não mostrava lepra para os soldados. Isso aqui mexeu comigo. Eu falei, por que Naamã não se abriu como soldado de batalha? Porque olha para cá, os soldados só estavam acostumados a ver um Naamã vitorioso, um Naamã forte, um Naamã que vence batalha. Só que quando Naamã chegava em casa e tirava a armadura, lá estava lepra, lá estava ferida. E Naamã não podia se abrir fora, só se abria dentro. E o que me chama a atenção é que tinha uma serva na casa de Naamã. Tinha uma menina que conhecia Naamã fora e conhecia Naamã dentro de casa. Conhecia Naamã que pregava e conhecia o Naamã que ficava em casa. E olha para mim, ela vai ver Naamã leproso dentro de casa. Se ela fizesse parte dessa geração, sabe o que ela ia fazer? Um fugico gospel. Eu tenho uma bomba para soltar sobre Naamã. Sabe esse Naamã que vence batalhas, que vence guerras, que sobe no cavalo e traz a cabeça do soldado na mão e traz ouros para Israel? Dentro de casa é leproso. Se ela fizesse parte dessa geração, ela ia fazer isso. Mas sabe o que ela fez? Ela vai ver um Naamã leproso dentro de casa e não vai expor do lado de fora. Não é que ela está passando a mão no erro de Naamã, é que ela é uma menina que é nova, mas já tem maturidade em Deus. Ela vai ver um Naamã leproso e olha para cá e não vai expor ele. Muito pelo contrário, ela vai falar, meu Senhor, meu servo, eu conheço um profeta. Se você for até ele, pegou não? O profeta da antiga aliança representa Deus. A menina está dando direcionamento para quem está leproso. E olha para cá, a lepra de Naamã não pega nela, mas o Deus dela pega na mão. Eu estou sentindo Deus aqui. É esse tipo de geração que Deus vai levantar. Levante a tua mão. Deus vai te mostrar alguém que está leproso. Deus vai te mostrar alguém que está fraco. Deus vai te mostrar alguém que está caído. Mas a tua boca não vai ser usada pelo diabo para enterrar quem quer se enterrar. A tua boca será uma voz profética para levantar alguém. Glória a Deus, oh, aleluia. Eu acredito nessa geração ainda. Eu acredito nessa geração de crente. Olha para cá, que quando vê o outro cair, levanta. Glória a Deus. Deixa eu te dar um conselho. Cuidado. Você que gosta de bater demais, você que gosta de arrondar santidade demais, você que eu não perdoo, você que tem dificuldade de perdoar, uma hora você vai cair também. Porque todos os personagens da Bíblia caíram. Abraão caiu, Isaac caiu, Jacó caiu, todos eles, José caiu, olha para mim, Davi caiu, Jefité caiu. O único que não caiu foi Jesus. Então olhe para mim, entenda o que é o Evangelho. Santificação não é você querer tirar a lama que está no irmão. Santificação é espelho. O que é espelho? Quando eu vou no espelho, eu não vejo a minha esposa. Quando eu vou no espelho, eu não vejo o meu filho. Quando eu vou no espelho, eu não vejo o meu pastor. Quando eu vou no espelho, eu vejo esse homem lindo aqui. A metade de um homem. Brincadeira. Quando eu vou no espelho, eu me vejo. E aqui para nós, o espelho não esconde os defeitos. Você pode usar máscara para sua esposa. Você pode usar máscara para o seu filho. Você pode usar máscara para a sua liderança. Mas quando você vai no espelho, Aleluia.
E o bom de se olhar no espelho é que a gente não enxerga ninguém, a gente enxerga a gente mesmo. Olhe para mim, a Bíblia também é um espelho. Quando você olha para ela, Deus não te mostra o seu irmão, Deus mostra você. E seguindo essa linha, eu fui ler a Bíblia e comecei a olhar para mim. Quando eu comecei a olhar para mim, veio aquele versículo de Paulo: miserável homem que sou. Quando eu comecei a enxergar as minhas lepras, quando eu consegui enxergar as minhas limitações, quando eu consegui enxergar os meus defeitos, eu parei de apontar o dedo. Olhe para mim, eu parei de querer mudar as pessoas. Você sabe por que tem gente na igreja que não consegue ganhar um parente para Jesus? Me pergunte por quê? Porque quem empurrar a goela abaixo, Jesus na goela assim. Você tem que ir para a igreja, você tem que ser crente, isso é do diabo. Olha para cá, o exemplo arrasta mais do que palavra. Você fala muito de Jesus, mas as pessoas não conseguem ver Jesus nas suas atitudes. Você canta muito sobre Jesus, mas as pessoas não conseguem ver Jesus nas suas atitudes. Quando eu comecei a entender isso aqui, eu comecei a me libertar. Porque a gente acha que libertação é para quem está lá fora. Libertação é para quem está aqui dentro. Eu passei anos da minha vida sendo religioso. Mas quando eu dei um mergulho para dentro de si, eu falei: Deus, quem precisa ser tratado sou eu. Quem precisa de mudança sou eu. Voltando, olhe para mim. Ninguém é perfeito. Se tiver alguém aqui que já atingiu o nível da santidade, de ir para a glória, e não foi, tem alguma coisa de errado. Porque o homem que agradou a Deus, chamado Enoque, foi transladado, foi transferido. O que é isso? No mesmo instante, menos de um segundo, Deus levou ele. Elias, a mesma coisa, atingiu um nível e foi levado. Então, se você está aqui ainda, é porque tem alguma lepra que Deus está tratando. Então, em vez de ser religioso, olha para mim, eu sei que essa mensagem não é muito boa, porque mexe com o nosso ego. Seja ser humano. Você está vindo na mão leproso dentro de casa? Leve ele para a mesa. Aponte Jesus para ele, porque uma hora na mão vai ser curado. Uma hora Deus vai levantar na mão. Deixa eu correr, senão não termina a mensagem. Depressão não é demônio, depressão é um estado da alma. Depressão não é falta de fé. Depressão não é ausência de Deus. Então, se você estiver com depressão, não fique com vergonha. Procure uma ajuda. E procure profissionais, procure psicológico, procure o pastor Djalma, procure a pastora Cileide. Eu tenho certeza que eles terão um conselho de Deus para esse momento da sua vida. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse momento da sua vida não define a sua história. Aleluia! Deixa eu correr, senão eu não termino a mensagem. Quando o ponteiro do presente ele para, nasce o estresse. Pregador Mateus, o que é o estresse? O estresse é o excesso do hoje. É quando a pessoa está no automático, trabalhando, estudando, fazendo os afazeres. E aí essa pessoa, sem perceber, assim como Maria, fica preocupada com as coisas dentro de casa e não consegue perceber que Jesus está lá. E aí vem a sobrecarga, vem a opressão na mente, vem as batalhas, e a pessoa começa a ficar estressada porque ela está sobrecarregada. Quem está estressado não é porque é uma pessoa ruim, é porque é uma pessoa que está dando muito de si. É que nem um carro, olha para cá, o carro quando ele está andando, ele vai diversos quilômetros, mas tem um momento que o carro tem que parar para abastecer, colocar uma gasolina, trocar o pneu, trocar o óleo, fazer uma manutenção. Assim é conosco. Se a gente ficar no automático fazendo as coisas, vai ter momento que a gente vai ficar sobrecarregado. O estresse é como tentar apagar um incêndio, olha para cá, em uma floresta com um balde de água. Você vai jogando ali. Quanto mais você joga, nada do fogo apagar. É mais ou menos isso. E quando a gente está estressado, olha para cá, a gente começa a perder a percepção dos momentos que Deus preparou para a gente desfrutar
agradecer e adorar a Ele. É por isso que os judeus deixam um dia para descansar e adorar a Deus. Essa lei dos judeus de descansar no sábado não é antibíblico. A gente não segue isso e também não tem nada errado, mas é bíblico. Até o próprio Deus, após criar no sexto dia, no sétimo Ele descansou, para nos ensinar que a nossa alma também precisa de descanso. Porque se você não descansar, você vai adoecer, vai ficar estressado, vai começar a tratar mal o seu esposo, vai começar a tratar mal a sua esposa, vai começar a tratar mal os seus filhos, vai começar a tratar mal os seus irmãos na igreja, vai começar a tratar mal os seus funcionários. Talvez eu estou pregando para alguém que está estressado. Tira esse bico, meu filho. Seja grato a Deus. Eu sei que você está sobrecarregado, mas eu vim te lembrar do teu ontem. Olha para cá. Você está reclamando da vida que você tem, mas lembre do ontem. Você está reclamando que na sua casa eu não quero comer essa carne não, eu não quero comer esse feijão não. Lembra quando não tinha nada para você comer? Você está reclamando do que você tem e tem alguém orando para comer o que você tem. Você está reclamando porque mora de aluguel. Eu estou morando de aluguel. Ou você está reclamando porque você quer outra casa, essa casa não te satisfaz mais. Tem alguém orando agora para ter a casa que você tem, até mesmo de aluguel. Tem alguém agora debaixo da ponte dizendo: Deus, me dá um teto, me dá uma casa. E aqui para nós, a sua casa tem ar-condicionado, tem ventilador, tem videogame, tem um sofá gigante. E você está reclamando, moço. Um dia desse mesmo, vou ser sincero para vocês aqui, eu viajando no automático, viajando para lá, viajando para cá, viajando para lá. Aí eu cheguei em casa estressado, comecei a reclamar das coisas, reclamar disso, reclamar daquilo, reclamar com a minha esposa. Aí Deus começou a fazer eu refletir. Aí eu recebi um convite para ir pregar lá nos Ribeirinhos. Aí o pastor me convidou, perguntou quanto é para você vir aqui. Eu falei: pastor, que Deus pôs no seu coração aí, só me dá as passagens aí, uma hospedagem. Aí o pastor: pronto, vem aqui pregar 2 dias. Eu fui. Irmão, pense numa viagem longa. Mais de 3 conexões para chegar em Belém. Depois cheguei em Belém, mais 15 minutos de carro para ir para a balsa. Peguei a balsa de 6 horas da noite até 6 horas do outro dia para pegar o Ribeirinho e chegar do outro lado. Quando eu chego lá, irmão, estressado com a vida, tá um monte de irmão em cima de um madeirite assim, me esperando com muita alegria, com cartaz: bem-vindo, pregador Mateus. Aí o pastor me levou para entrar dentro da casa de madeira, pastor. Não tinha ar-condicionado, não tinha sofá. Para os irmãos terem uma ideia, a cama era uma rede. Ele falou: eu preparei um quartinho para você aqui. Eu botei uma cama aqui porque eu sei que provavelmente você não dorme em rede. Eu olhei assim para a cama, olhei para a rede. Aí ele falou: quer tomar um banho? Estava um calor terrível lá em Belém. Eu falei: eu quero, pastor. Ele falou: pera aí que eu vou pegar uma água. Eu falei: pegar uma água? Como assim? A gente toma banho de cuia aqui. Pegou um balde. E adivinha onde ele foi pegar água? No rio. Pegou aquela água barrenta, toda suja, toda melada, e colocou lá no banheiro e me deu uma vasilhinha de delinho. Vai tomar banho, pastor. Qualquer coisa, se eu precisar, o senhor fala comigo. Eu comecei a tomar banho. Aí quando eu estou tomando banho, vi uma barata do meu tamanho. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Não passava nem Wi-Fi, você está entendendo? Que lá parado. Olha para mim. Naquele momento o Espírito Santo começou a falar comigo: você está reclamando demais. Você era um nóia, não tinha nada. Agora tem casa, tem esposa, tem família. Escolhe o que comer, tem que vestir. Te faltou alguma coisa? Olha para esse povo. Não tem o que você tem, mas adora. Aleluia! Eu comecei a chorar, pastor Diogo, no banheiro. Eu e a barata, só a barata minha chorando. Falei: Deus, me perdoa, papai. E eu comecei a agradecer a Ele: obrigado, Deus, não era nem para mim estar aqui. E Deus falou: você lembra quando você era novo convertido, ninguém te dava oportunidade, você subia ao monte dizendo: Senhor, me leva para pregar onde ninguém quer ir. Eu estou cumprindo hoje a sua vida. Falei: Deus, me perdoa, pai. Comecei a chorar no banheiro. Voltei para casa liberto. Minha esposa: te amo, viu? Esse feijão tá bom. Feijão, às vezes até tá ruim, tá bom. Aí vai ter briga de novo quando chegar em casa. Olha pra mim.
O excesso do hoje faz a gente ficar estressado. Deixa eu correr. Quando o ponteiro do futuro ele dispara na frente, nasce a ansiedade. O que é ansiedade, pregador Matheus? Ansiedade é o excesso do futuro, é o excesso do amanhã. É quando o amanhã nem chegou e você já está preocupado com o amanhã. Amanhã eu tenho que pagar o boleto, aí não dorme porque tem que pagar o boleto, chega no outro dia e não paga o boleto. Aí perde o sono porque não pagou o boleto. Eu lá vou perder o sono por causa do boleto, eu vou dormir. O meu não me desce para esperar. Deus vai mandar providência, eu vou pagar e está tudo ruim, está tudo ok. Agora perdeu meu sono? Vou nada! Vou dormir. E hoje eu dormi à noite, dormi de dia e vou continuar dormindo. Estou nem aí. Você está preocupado com amanhã, com o que vai fazer, porque eu tenho que pintar a casa, porque eu tenho que ir para não sei aonde. E se o amanhã não chegar? Aí você não desfrutou do hoje. Eu já estou terminando a mensagem. Se você vê alguém pregando por aí, essa mensagem é minha. Existem 2 dias se não existe. Me pergunte qual? O ontem e o amanhã. O ontem não existe porque já passou. Então vai para mim, se o diabo vier te apresentar o seu passado, porque no passado você caiu, no passado você pecou, ô Satanás, meu ontem já passou, viu? Eu estou vivendo hoje. Acredite, tem muito irmão que trabalha para Satanás, fica julgando o outro por causa do ontem. Eu quero saber do hoje. O que eu fiz ontem não importa nem para Deus. Então vai para cá, todas as vezes que o diabo vier te apresentar o seu passado, você não está mais lá. Se você não está mais lá, por que você fica preso ao momento de dor, ao momento de fracasso, ao momento de derrota? Se levanta! Glória a Deus! Aleluia! Para mim, o amanhã também não existe. Se o amanhã não existe, por que você vai ficar preso àquilo que não chegou ainda? E olha para mim, o amanhã não existe de fato. E eu te provo. Hoje é que dia? Hoje é que dia? Domingo. Pastor Diogo, quando chegar amanhã, segunda-feira, que a gente vai embora, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Porque não existe o amanhã. O amanhã é uma projeção da nossa consciência por causa do relógio Cronos. Não existe o amanhã. É por isso que na eternidade a gente vai viver para sempre. Glória a Deus! Não vai haver morte, glória! Então olha para mim, o único dia que de fato existe é hoje. Se for para amar, ame hoje. Se for para perdoar, perdoe hoje. Se for para abraçar alguém e dizer eu te amo, faça hoje. Se for para fazer um curso, faça hoje. Se for para fazer uma faculdade, faça hoje. Se for para ler um livro, não leia amanhã, leia hoje. Se for para orar, ore hoje. Porque o presente é um altar que Deus trabalha. Levante a tua mão que eu estou sentindo que Jesus vai derramar uma unção agora, hoje. Abra tua boca para adorar. Isso, vai. Ele está aqui hoje, vai. Toda a sua alma vai sentir Ele te dando um abraço agora. Ele está aqui agora, presente. Abra a boca para adorar, meu filho. Se for para adorar, adore amanhã. Adore agora. Abra a boca agora. Levante a mão agora. Enquanto você levanta a mão para adorar agora, Jesus está passeando aí. Oh, aleluia! Deixa Ele tocar em você aí agora. Deixa Ele te renovar e agora. Eu vim te lembrar que no ontem Ele curou, mas no hoje também Ele cura. No ontem Ele restaurou, no hoje também Ele restaura. No ontem Ele levantou, no hoje também Ele levanta. No ontem Ele salvou, no hoje Ele também salva. No ontem Ele batizou com o Espírito Santo, no hoje também Ele batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus! Oh, aleluia! Ele não está ausente dessa festividade. Ele está aqui para receber o fruto da nossa obra. Ele não está ausente desse trabalho. Ele está presente aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para mim aqui. Você não vai ficar esmagado pelo teu ontem. Oh glória! O mesmo Jesus do ontem
é o mesmo Jesus de hoje. Não pegou, não? Ele já ressignificou o seu ontem. Aleluia. Do Calvário, para pegar o currículo da sua história, para pegar a bagagem da sua história e esfregar na cara do acusador, dizendo: com ele você não pode. Eu comprei ele, a história dele é minha. Eu levanto ele, eu faço o que eu quero. Aleluia. Deus me trouxe hoje aqui para regularizar o relógio da sua história. Você não vai ficar preso no amanhã. Olhe para mim. O seu futuro está selado na palma das mãos do Senhor. Eu vim te apresentar um Jesus que está vindo na segunda-feira. Eu vim te apresentar um Jesus que está vindo na terça-feira. Eu vim te apresentar um Jesus que está vindo na quarta-feira. Eu vim te apresentar um Jesus que, se a igreja não for arrebatada, ele está vindo no final do ano. Ele manda dizer que você vai ter o melhor final do ano da sua vida. Levante a tua mão, pega essa palavra. Eu vim te apresentar um Jesus do teu futuro. Se a igreja não for arrebatada, você vai viver o ano 2027 brilhante na presença dele. E o diabo não vai te prender. O diabo não vai te parar. O diabo não vai abortar o que Deus tem na tua vida. Porque dentro de 30 segundos, Deus vai mostrar para o diabo quem ele é na sua história. Levante a tua mão, vai. Glória. Levante a tua mão. O diabo está arrumando a bagagem agora. Oh, glória a Deus. Ele vai embora na sua vida. Ele não vai oprimir a tua mente. Ele não vai oprimir o teu coração. Ele não vai destruir o teu casamento. O teu filho vai se converter. A tua esposa vai se converter. Vai ter culto de ação de graça lá. Abre essa porta, meu filho. Vira essa mesa do demônio. Glória. Tem testemunho chegando. Aleluia. Glória. Oh, aleluia. Se eu fosse parar por causa do ontem, eu não ia para lugar nenhum. Mas eu não estou focado no meu ontem, eu estou focado no meu amanhã, no futuro. Eita, meu Deus. Olha para mim, o nosso futuro já está preparado na eternidade. Para de graça, irmão Mateus, eu vou para a Bíblia. Lembra quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas Moradas. E o que ele falou? Eu vou preparar lugar para vós. Aí a gente prega dizendo que Jesus foi preparar. E olha para cá. E João já foi arrebatado para o amanhã e já viu que já está preparado. João foi arrebatado até a Nova Jerusalém. Ô glória, já está preparado o que Deus tem para você. Pega essa palavra, meu filho. Oh, Já glória. está preparado Oh, o que Deus aleluia. tem para você. Descansa essa alma. Oh, aleluia. Você não vai ficar à base de remédio. Você não vai ficar à base de comprimidos, de depressão, para descansar. E outros nem dormem. Você vai voltar para casa hoje, vai deitar naquele travesseiro e vai dar glória a Deus por causa da sua casa. Vai dar glória a Deus por causa da sua família. Vai dar glória a Deus pelos benefícios que Deus fez. Vai dar glória a Deus pela obra que Ele começou na sua vida. E eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. Eu tenho uma palavra de Deus para esse povo. A obra que Ele começou ontem, Ele vai completar hoje. Ele vai trabalhar no amanhã. A obra que Ele começou ontem, Ele não vai abandonar. Ele vai dar continuidade. Oh, glória. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí agora, por favor.